Eu vou chegar a falar sobre pinguins brasileiros, mas antes, eu quero dar um viés sobre a evolução dos pinguins, não é, meus caros amigos do Reddit? Bora entender a relação disso tudo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Com literatura científica atualizada para entender, né, esse grupo dos pinguins. Enfim, bora lá. Olha aqui, ó. Com evidências fósseis, tá? Olha aqui. Os pinguins modernos. Eles são aves marinhas altamente especializadas que abdicaram do voo aéreo em favor de um voo submarino. Você vê que quando ele está debaixo da água, se você pegar imagens de pinguins aquáticos, você vai ver muito bem que eles parece que eles estão voando debaixo da água. A transição adaptativa começou logo após a extinção em massa do Cretáceo Paleogeno, de 106 milhões de anos. O desaparecimento de grandes répteis, como Mosasauro e Plesiosauros, abriram nicho nos oceanos, permitindo que linhagens de aves marinhas ancestrais passassem a explorar o ambiente aquático de forma mais extensiva. Olha aqui, tu tem a origem do Paleoceno, um registro fóssil consensual aponta que os pinguins divergiram de ancestral voador comum, compartilhado com albatrozes e petrels no início do Paleoceno. É, tu tem ali antepassado dos pinguins de 62 milhões de anos em Nova Zelândia. O Raimanu, é considerado um dos pinguins mais basais, um dos mais basais conhecidos. Ele possui asas modificadas para propulsão aquática, embora sua anatomia ainda lembrasse de aves mergulhadoras voadoras. A perda de voo é, muito é, foi um evento muito inicial na adaptação ali na linhagem, modificações na densidade óssea, ossos mais pesados e menos pneumáticos ocorreram rapidamente para facilitar o mergulho. Durante o Eoceno e o Oligoceno, há 45 a 25 milhões de anos atrás, a diversidade de pinguins era dominada por formas gigantes, tá? Enfim, de 1,6 metro, enfim, né? É, então, tu tem ali na Nova Zelândia, tem fósseis que constam isso, demonstram que corpos maciços evoluíram de forma independente. Não gosto da palavra evolução não é linear. Se adaptaram de forma independente e bem-sucedida em diferentes regiões do hemisfério sul. Olha aqui, a rota exata de dispersão que é debatido, embora a Zelândia continue submersa da Nova Zelândia, porque pesquisa em geologia, tu vai ver que uma parte da Nova Zelândia ela é submersa e a Antártida, né, se encontram-se ali fóssil mais antigo e debate a origem geográfica absoluta. Ocorreu estritamente nessas margens de terra ou se houve múltiplos centros de radiação paralelos na América do Sul e África durante o Paleoceno. Eu já vou chegar na história evolutiva dos pinguins na América do Sul. Olha aqui, ó. Aqui não há consenso absoluto sobre o motivo do desaparecimento das formas gigantes no Oligoceno e no início do Mioceno. A hipótese mais aceita aceita o surgimento e a radiação dos mamíferos marinhos, cetáceos, dutocentros e pinípedes, né? Que passaram a competir pelos mesmos recursos alimentares e nichos de macro-predadores, além de atuarem como predadores desses pinguins. Os dados morfológicos presentes nas imagens ilustram condições anatômicas. Eu já vou pegar umas imagens aqui, tu tem. Peraí. Eu vou pegar mais interessante aqui. Enfim. Tu tem toda uma transição morfológica no Oligoceno. O esqueleto pós-craniano revela pernas provavelmente mais longas do que a dos pinguins modernos. E um bico mais longo e afiado, tá? Visível na imagem que eu vou mostrar. Enfim, né? Comparado ao pinguim imperador atual. A asa nadadeira já possui fusão
a fusão de elementos, achatamento ósseo, mas com proporções distintas das atuais, né? Enfim. Ai, olha aqui, ó. Tu tem uma imagem ali de escala de tamanho que documenta a variação alométrica ao longo do tempo. Eu não sei de que forma aí do Eoceno, Oligoceno sul-americano e Antártico ultrapassaram facilmente 1,5 metro e os 100 quilos no passado, contrastando com a posterior redução do tamanho observado na maioria das linhagens videntes, onde o pinguim imperador é o maior remanescente. Faltam fósseis de transição mediados, as chamadas missing links, que mostram o estágio exato em que o voo aéreo e o voo aquático coexistiram de forma funcional na mesma espécie, tá? A ausência de tecido mole ou impressão de pena na maioria dos fósseis gigantes limita o entendimento exato da plumagem e da capacidade de termorregulação dessas espécies em dias em climas, né? Em climas específicos dessas espécies, né? Em dias de um passado distante, né? Onde o clima era diferente, né? Eu sendo, por exemplo, enfim, né? No sendo, por exemplo, eram dias distantes que era mais quente que a Antártida atual. Essas imagens aqui, ó. Aí você se pergunta, olha aqui, aí você se pergunta francamente. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo nitidamente que as espécies de pinguim do passado eram muito maiores que a das atuais. O que aconteceu? Olha aqui, ó. O que e a evolução dos pinguins das costas brasileiras? Quando exatamente que os pinguins perderam a capacidade de voar? Enfim, é, como que eles se termorregulam? A termorregulação e metabolismo, né? Como eles ganham, perdem peso é muito interessante. Aí você se pergunta assim, Mikael, como que eu posso saber sobre isso? Mikael, como que eu posso saber sobre isso? Enfim, olha aqui, ó, vamos lá. A transição dos pinguins de criaturas voadoras autênticas para torpedos biológicos, né, entre aspas, é uma aula de física e ecologia. Eu já expliquei que após a extinção dos dinossauros, há 106 milhões de anos, os oceanos ficaram vazios, sem grandes répteis como o mosasauro, sobrou espaço e comida. Os ancestrais dos pinguins aproveitaram esse vácuo ecológico crescendo drasticamente. Então vai ter espécies ali muito grandes é, é, que vieram a existir de 55 a 106 milhões de anos atrás, né? Enfim, né? Tu vai ter espécies ali grandiosamente maiores, várias espécies maiores. Eu recomendo que você faça pesquisa sobre pinguins na Nova Zelândia, né? Pinguins que pesavam muito mais, enfim, né? Tu vai ter pinguins ali gigantescos. E eu queria aqui dar uma moral, né? É, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse pinguim extinto aqui, ó. O Cumimano, olha aqui, ó. É, é um gênero de pinguim. Olha aqui, ó. Esse bicho pesava 150 quilos, quase o peso de um gorila adulto. E tinha 1,80 m de altura. Olha aqui, ó. É, o gigantismo acabou por conta da concorrência mercadológica da própria natureza de 35 a 25 milhões de anos atrás, né? Os mamíferos marinhos ancestrais das baleias, né? Com dentes, ali com dentes, enfim, né? Odontocetos, odontocetos, toda uma divisão ali, né? Enfim, né? É, enfim. Essa taça, olha aqui, ó. Odontocetos, olha aqui, ó. Odontos, Odon, odontocetos. Aqui, odontocetos. Olha aqui, ó. Olha aqui, quando esses bichos aqui surgiram, tá vendo esses bichinhos aqui, ó? Quando esses bichinhos surgiram, acabou pros mamíferos. Olha aqui, ó.
Esses mamíferos eram nadadores muito eficientes, caçavam as mesmas presas que os pinguins. Para piorar, os próprios pinguins né, viravam janta, né? Olha aqui, ó. A orca versus pinguim. Versus pinguim. Aqui, ó. Não só hoje em dia, olha aqui, ó. Pinguim hoje em dia é comida de orca. E antigamente não era diferente, olha aqui, ó. É, enfim. Virava, além disso, né? Além disso, a família das focas. A família da, e os leões marinhos ocupavam as mesmas praias que os pinguins. Para identificar, né? Olha aqui, ó. Focas e pinguins. Olha aqui, focas e pinguins nas, nas praias. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Focas e pinguins nas praias. Enfim, olha aqui, ó. Como eles dividiam os mesmos locais de nidificação, é, os pinguins colocavam ovos nas praias, e os leões marinhos, os pinipídeos usavam a praia como berçário, né? Forçava esses animais a competirem por espaço, e como os mamíferos eram mais fortes, os pinguins grandes foram extintos, e apenas a linhagem de tamanho médio a menor porte, né? Para escapar de predadores sobreviveram, né? Olha aqui, ó. Pinguins. Asas, olha aqui, ó. Asas, olha aqui, ó. Isso daqui é uma pena modificada do filhote, mas enfim. Olha aqui, ó. Que lembra pelo, mas é pena. Olha aqui, ó. A perda do voo aconteceu há aproximadamente 62 milhões de anos. Tá. Olha aquele saltando na água, enfim. Bem no início do Paleoceno, o fóssil mais antigo de 62 milhões de anos. É, desse bicho aqui, é do Manu. Ai, Manu. Ai, Manu. Esse bicho aqui, ó. Esse bicho aqui já era incapaz de voar, tá? As asas já tinham começado assim a achatar e curvar, transformando madeiras rígidas. A física. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tu tem o dilema bioenergético. Olha aqui, a física explica o fim do voo. Existe um conceito na biologia chamado compromisso mecânico. Para voar no ar, o pássaro precisa de ossos ocos leves e asas longas, inflexíveis que empurram o ar rarefeito, né? Enfim, né? É, ok, isso é básico. Para voar na água, né? Nadar, voar na água, olha o termo que usa, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, pinguim nadando. Pinguim nadando. Pinguim nadando, olha aqui, ó. Os bichos parecem um torpedo, velho. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, eles parecem verdadeiros torpedos na água, tá? Olha aqui, parecem uns torpedos. Enfim, olha aqui, ó. Para voar, nadar na água, o animal precisa de ossos densos e pesados que funcionam como um cinto de lar de um mergulhador para verter a flutuação. E asas curtas e rígidas, né, para aguentar a pressão hidrodinâmica. Estudos biomecânicos modernos com aves atuais que fazem duas coisas, como o Iron, né? Olha aqui o Iron. Como Iron, aqui, ó. É, que voa mal e nada razoavelmente bem, mostra que manter os dois tipos de nado e voo é muito desgastante. Chega um ponto na seleção que, ao você escolhe nadar ou voar, né, amigo? Enfim, ele escolheu fazer mais ou menos. Os pinguins escolheram o mar, né? Olha aqui, ó. Entre ficar intermediário, né? E aqui eu queria falar agora pinguim nas costas brasileiras. Olha aqui, ó. Eu queria falar sobre pinguim nas costas brasileiras. Falei aqui, ó.
Eu queria falar especificamente aqui do Rio de Janeiro, tá? Enfim. Olha aqui, ó, eu queria falar sobre isso. Não existem colônias de reprodução nativa ou pinguim residindo nas costas brasileiras. Os pinguins que aparecem nas costas, como o sul-sudeste, como o sul-sudeste, né? As do nordeste, são levados por corrente, são turistas sazonais, né? A espécie mais vista aqui é o de Magalhães. Eles nascem e se reproduzem em colônias gigantescas na Patagônia. Argentina, Argentina, né? Barra chilena, Patagônia chilena e Argentina, e nas Ilhas Malvinas. Durante o inverno do hemisfério sul, entre junho e setembro, os jovens pinguins entram no mar, seguindo os cardumes de peixe e a corrente de Maldivas, uma corrente de água fria e rica em nutrientes que sobe pelo Atlântico. Os indivíduos chegam muito cansados, desidratados, né? Ou perdidos, né? Que acabam parando nas áreas brasileiras, né? Enfim. Né, eles chegam aqui exaustos, cansados, sem força para isso, e acabam parando aqui, né, por puro acidente, né, enfim. Olha aqui, ó, tu tem até uma regulação e metabolismo muito interessante também. As engrenagens térmicas, olha aqui, a física por trás da sobrevivência no frio ou no calor de uma praia é espetacular. Eles usam a engenharia mecânica natural para controlar a temperatura do corpo, mantendo 38 a 39 graus nas asas e nas pernas dos pinguins. As artérias que trazem o sangue quente do coração e as aveias, né? E as veias, né? As aveias as veias que trazem o sangue congelado às extremidades estão congeladas, entrelaçadas em uma rede chamada rede maravilhosa, né? Enfim, né? Rede maravilhosa é um nome carinhoso que eu dei. Né? Estão entrelaçadas ali em uma rede vascular ali, né? Enfim. É, o sangue quente que desce vai aquecendo, né? Vai aquecendo o sangue frio, o sangue frio que sobe, né? Antes mesmo que ele chegue ao coração. Isso evita que o núcleo do corpo do pinguim resfrie. Isso faz com que os pés deles, né, fiquem quase na temperatura do gelo, reduzindo a perda de calor para o chão, né? Enfim. É meio complicado, né? Eu acho que eu não expliquei muito bem. Enfim. O pinguim não pode. Eu vou explicar de novo. Eu vou explicar de novo. Olha aqui, ó. O sangue quente que desce vai aquecendo o sangue frio que sobe antes mesmo que ele chegue ao coração. Isso evita que o núcleo do corpo do pinguim resfrie. Olha aqui, ó. O pinguim não pode dar o luxo de ter a pele molhada pela água gelada, se a água encostando na pele. Ele morre de hipotermia em minutos. Na base da cauda, ele possui uma glândula. É, o uropegial, né? Essa glândula produz um óleo composto por cera e ácido graxo. O pinguim esfrega o bico nessa glândula e passa o óleo meticulosamente por cada uma das suas penas durante as ações de limpeza. Diferente de outras aves, as penas deles são curtas, duras e sobrepostas, como camada de, como convergentemente com camada de peixe, né? Criando uma barreira impenetrável contra o vento, né? Olha aqui, tu tem ali, né? O óleo uropegial que cria uma cama totalmente, né? Enfim, né? São o óleo uropegial cria uma camada totalmente hidrofóbica, repele a água. Quando ele mergulha, a água desliza pelo óleo sem molhar a penugem interna, que retém uma camada de ar seco, né, e quente junto à pele. Se o pinguim não manter a rotina de limpeza e impermeabilização em dia, as penas acumulam sujeira ou sal, a barreira de ar se desfaz, a água penetra e o metabolismo dele entra em colapso. Esse estudo aqui é muito interessante. Como os pinguins sobrevivem e prosperam nos climas mais frios? Por serem animais de sangue frio, eles precisam manter a temperatura. Por serem animais de sangue quente, perdão. Por serem animais de sangue quente, perdão, pessoal, eles precisam manter a temperatura corporal constante, né? Como os pinguins sobrevivem e prosperam nos climas mais frios? Olha aqui, ó. Tanto aves quanto mamíferos são endotérmicos, tá? Não nunca se esqueçam disso para os leigos. Endotérmico, eles regulam, tá? Olha aqui, ó. Tanto uma ave quanto uma mamífero são endotérmicos. O termo científico, né, popularmente chamado de sangue quente, significa que eles produzem o próprio calor interno através do metabolismo e precisam manter a temperatura do corpo de 38 a 42 graus. No caso das aves,
independentemente de estarem, né, no bloco de gelo no sol, para os pinguins que passam longos períodos em terra, seja para procriar, chocar ou trocar de penas, enfrentam, né, o frio a Antártico, com ventos congelantes, temperatura que passa de 40 graus. A sobrevivência é uma obra de engenharia natural da evolução. O primeiro segredo dos pinguins está na roupa que eles usam. Eles possuem uma barreira dupla contra o frio, né? É, é, peraí. Já expliquei sobre isso, tá? Olha aqui, ó. Mesmo as menores aves da Antártida são de, mesmo as menores aves da Antártida mesmo as menores aves da Antártida é, têm um porte considerável por, um- por um, para, para uma ave, né? Para uma ave é grande, ó, aqui, ó. O pinguim de Adélia e o pinguim imperador do extremo sul são, enfim, né? Mesmo sendo pequeno, pelo que eu entendi do texto aqui, mesmo as menores aves da Antártida, mesmo um pinguim pequeno, né, é grande para uma ave, enfim. Olha aqui, ó. Eles conseguem isso, né? Eles têm umas penas longas, são curtas, duras, sobrepostas com umas telhas de uma casa, possuem 30 penas por centímetro quadrado, criando uma armadura que impede vento frio e a água de chegar à pele, né? Já expliquei sobre a glândula uropigial, né, próxima à cauda. Eles têm uma glândula que produz um óleo permeabilizante e o pinguim espalha esse óleo por todo o corpo com o bico. Isso faz com que a água deslize e nunca molhe a pele deles, né? Abaixo da pele é uma camada de gordura de vários centímetros de espessura. É uma função como isolamento térmico poderoso tendo calor gerado, né? Enfim, eu não entendo de matemática, filhão. Tem todo um sistema de calor, né? Enfim. Uma das maiores dúvidas, né, é como as patas, né, não congelam, se pisam diretamente no gelo. Eu já expliquei isso, mas eu explico de novo, né? Eles usam um sistema circulatório fantástico, chamado troca de calor contra a corrente, nas asas e nas patas. As artérias que levam sangue quente do coração para a extremidade passam coladas e entrelaçadas com as veias que trazem o calor de volta, frio de volta das patas. Já expliquei o sangue arterial quente doa quase todo o calor para o sangue venoso frio antes que ele chegue à extremidade da pata. É uma troca. As patas dos pinguins ficam muito intencionalmente frias, quase na temperatura do gelo. Já expliquei que isso evita que eles percam calor para o chão e também impede que o gelo abaixo deles derreta, o que molharia suas patas, né? E causaria congelamento. Enfim, enfim. Olha aqui, ó. Eu vou falar da pena quando a biologia não é suficiente contra as nevascas. Entra com o bando social. O mais famoso é o pinguim imperador. Para resistir aos ventos, né, de 200 km por hora, os machos que ficam meses em teste com os ovos se reúnem em uma estrutura cooperativa gigantesca aglomeração. Eles se espremem firmemente uns contra os outros. O calor gerado por milhares de corpos concentrados faz com que a temperatura fique 35 graus positivos, mesmo que o lado de fora esteja menos 30 graus, né? Enfim. Todos conseguem sobreviver, realizam um movimento contínuo lento. Os pinguins que estão na borda recebem o vento congelante, que vão se movendo devagar em direção ao centro, enquanto os que estavam no calor do centro vão para a periferia, um sistema de rotação perfeitamente coordenado e altruísta, né? E eu vou explicar mais sobre. Tá vendo essa pena aqui, ó? Eu queria explicar mais sobre as penas desses bichos. Espera aí. Cara, a pena de um pinguim, ela é muito interessante, cara. A pena de um pinguim parece pelo, né? Enfim, né?
É muito comum a gente olhar para a textura do corpo do pinguim e achar que ele tem pelo, porque parece um casaco de pele bem lisa e compacta. No entanto, biologicamente falando, ele não tem pelo. O que eles têm são penas altamente modificadas. Como os mamíferos são os únicos animais que possuem pelo verdadeiro, né, feito de queratina alfa, as aves, como os pinguins, possuem apenas penas feitas de queratina beta, né? Mas a forma como essas penas funcionam é o grande segredo para o isolamento térmico deles em terra firme. Olha aqui. A pena dos pinguins se adaptou de uma forma completamente diferente das penas das aves que voam. Eles funcionam como isolante térmico meio de três características. São curtas e rígidas, são pequenas, duras e têm o formato de uma pequena espátula, né? Tem um efeito de telha, como eu falei, são extremamente compactas e se sobrepõem umas às outras de forma muito densa. Cerca de 30 penas por cima quadrado, isso aqui é uma barreira física impenetrável contra o gelo gelado. A penugem interna é o pulo do gato. A base da cauda, como eu falei, uma dessas penas na base da cauda de uma dessas penas duras existe, né? Existe uma partezinha mais macia e penugem chamada de plumula. É, é, Quando o pinguim se sacode fora da água, essas penugens internas retêm uma camada de ar seco logo acima da pele. Como o ar é um péssimo condutor de calor, essa camada de ar presa funciona como um cobertor térmico natural, né? Enfim, né? Impedindo que o calor escape para um ambiente frio, né? É basicamente isso. Esse daqui, ó. Enfim, é basicamente isso. É basicamente isso. Ai, meu Deus. Mikael, مش فاهم سيناو. Enfim.
Ainda estou aqui, só que eu fiquei cansado de ler. Não, não, cansado de ler não, cansado de falar. De ler o que eu tô falando, mas eu estou lendo. Enfim. Enfim, é basicamente isso, pessoal.